Bem-vindos a mais um episódio, depois de um tempo, do Contexto Humanas. Estou aqui com meu amigo Claudinho, retomando com vocês esse projeto. A gente deu um intervalo aí, a gente deu aula pra caramba e tal, vocês têm que entender, a gente tava meio cansado, mas agora a gente veio para participar um pouco desse debate nacional que está ocorrendo depois desse primeiro dia da prova do Enem. Eu acho que vocês vão gostar desse episódio, então bem-vindos mais uma vez. Claudinho, faça aí sua saudação para o pessoal. Fala, galera, estávamos sumidos, né? Como você bem disse, Mariana, nós estamos de volta. No final do episódio vou tentar explicar um pouco aí qual é o projeto para o próximo ano, mas a princípio esse é nosso último podcast do ano. A gente ficou um tempo aí pela questão do trabalho, tal, vida corrida de professor, mas a ideia é que vocês possam conhecer um pouquinho da crítica que nós desenvolvemos sobre a crítica do agronegócio à prova do Enem. Então, vamos pensar um pouco o que há de errado nesse tipo de posição que parte do Brasil, né, acabou se posicionando aí em relação à prova. O povo gosta de uma polêmica, né? Eu acho que eu só vi, pela minha lembrança, uma polêmica tão grande em torno de uma questão do Enem, como essa que é a do agronegócio, e que a gente vai enfatizar aqui nesse podcast. Acho que foi em 2015, teve uma questão de filosofia, trazendo aquela filósofa existencialista chamada Simone Beauvoir. E eu lembro que tinha um trecho dela, onde ela dizia assim, é um trecho muito famoso, inclusive, da filosofia existencialista, da fenomenologia, em que ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quem entende o mínimo de filosofia sabe do que ela está falando. Isso deu um burburinho entre os conservadores na época. Meu Deus, eu aprendi no Enem que eu não nasço nada, não sei o quê. Ou seja, é uma idiotice, desculpa a palavra, uma bobagem sem fundamento. Essa questão trouxe uma outra polêmica. Eu acho que são as duas provas de Enem mais, assim, polêmicas, pelo que eu lembro, é essa. E é por isso, pela repercussão da polêmica que essa famosa questão do agro trouxe e gerou aí repercussão nacional, vocês devem estar vendo repercussões nas redes, que a gente resolveu fazer esse episódio para tentar responder se a gente acha, na nossa função de professor, formados nas nossas áreas científicas, se a prova do Enem é uma prova ideológica, ou o que é ideologia, ou o que foi essa questão do agro, e o que foi, né? E toda essa economia nacional, né? Sim, pensar a economia nacional e o papel positivo que, historicamente, o agro tem para o Brasil. Lógico. Com todas as suas vantagens, com todas as suas desvantagens. Exatamente. Também. Vamos aprender a pensar hoje dois lados das questões, né? E tentar desmistificar essa visão que se tem a respeito, né, de determinadas questões e determinados discursos que aí está. Verdade? Exato. Eu vou começar, então, fazendo uma indicação de livro. Não é um livro para o tema agro. Eu até tenho alguns, mas talvez não sejam leituras tão legais. Sim. Leves. Então, eu trouxe uma leitura que eu acho muito legal, que é um livro muito didático sobre política. O título, inclusive, é sugestivo, é Política é para Todos, da Gabriela Prioli. Sim. Ela é uma jurista brasileira. Foi repórter também, jornalista, repórter, apresentadora, CNN, né? Exato. Ela tem um canal no YouTube bem legal, que agora eu não lembro. Hoje ela é assim, influência de conteúdos intelectuais, exato, né? Atua muito com o Leandro Carnal, eu acho. Ela tem críticas muito boas, perfeito, trabalha com Carnal. É uma mulher bem inteligente. Inteligente, bonita e, enfim, jovem. Sim. Eu acho que tem a ver muito com o momento aí que o Brasil vive, nessas críticas que existem em relação a parte da nossa sociedade. Tem a ver muito com o vídeo, de certa forma, também. Então, o livro é legal, ele é bem didático. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Excelente indicação para o povo do pós-Enem aí, viu, Claudinho? Perfeito. Olha, ela discute Estado e política, o que é uma república federativa, autoritarismo e democracia, executivo, legislativo e judiciário, o que faz cada um deles, para que servem os partidos. Eu diria que é um manualzinho para todo cidadão entender um pouco sobre política. Pouquinho, todo mundo tem que entender. Política é um dos temas que eu mais gosto. É o que nos falta muito, né? É educação política básica, né? Para você até se portar diante de uma crítica ou realizar uma crítica, né, a determinado aspecto. Eu trouxe já um de uma outra natureza. É um livro que eu gosto muito, ele está até bem surrado. Eu vou mostrar aqui, porque tem gente nos vendo, mas quem não está nos vendo no podcast não vai ver o livro, mas vai ouvir o
título dele é um livro chamado Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Ele é bem famoso. Esse aqui que eu tenho já é a 26ª edição, mas ele já tem mais para frente. É do Argemiro Brum. Ele é um economista, também tem sua formação em História. E é um livro que, quando a gente veio gravar esse episódio, e a gente ia falar dessa questão econômica e do agro no Brasil, e porquê das críticas e tal, me lembrou muito, porque é um livro que ele vai abordar a história brasileira a partir do desenvolvimento da economia. Então ele usa com muita propriedade a sua capacidade crítica de pensar os modelos econômicos que foram desenvolvidos. E tem capítulos muito bons sobre a nossa tradição agrária, a nossa tradição que acabou desembocando na nossa fortíssima agroindústria, né? Então ele mostra aqui todas as relações com governos, de onde vem, e o que é isso que a gente precisa, né? A gente vai falar um pouco disso, né, Cláudio? A gente precisa hoje dar um pouco de esclarecimento para entender que o agronegócio é fruto de uma construção histórica e não de uma vontade divina, como alguns podem pensar. E essa construção histórica tem lados muito bons para a economia e muito ruins para a sociedade de uma forma geral. Não se pode negar esse outro aspecto. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e tentar ser o mais honesto possível, como a gente sempre faz, né? E muito lúcido com relação a essas questões todas que estão circulando hoje pelo Brasil, né? Vamos embora então, Vamos embora. Queria só deixar o recadinho aí de que a gente vai estar voltando. Em breve vai sair um cronogramazinho pra gente aí de uma agenda de próximos episódios. Mas você divulgue aí para seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que nós vamos estar aí em todos os suportes para podcast e também no YouTube. Então pode procurar aí no seu aplicativo, na sua plataforma preferida, sei lá, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, né, Deezer. Estamos em todos os lugares. Daqui a pouco conquistaremos o estrelato. Não é isso, Claudinho? Só quero dizer, antes da gente começar, aquela frase que todo mundo quer ouvir nesse podcast. O agro é pop. O agro é tech. O agro é o quê, Claudinho? Tudo. O agro é tudo. Aí foi uma interrogação. Vamos embora. Claudinho, meu amigo, a questão é: o Enem, na sua opinião, de professor de geografia, é uma prova ideológica? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar, Mariano, é que nós não precisamos concordar com o que a questão expõe. Claro. Eu posso colocar uma questão, já que o objetivo é discutir a polêmica gerada, né, pelo agronegócio, de que a prova é ideológica, mas eu volto para te responder isso. É a seguinte, a questão é, uma questão ela pode trazer todas as glórias geradas economicamente pelo agronegócio? Pode. Ela se tornará ideológica por causa disso? Pois é. Uma questão, ela pode trazer críticas a todas as desonras que o agronegócio traz, e são muitas, a gente vai discutir isso. Sim. Pode também. Assim como as glórias também são muitas. Então, a questão não a questão da prova, a questão essencial na discussão é, a prova, qualquer questão, ela pode trazer pontos positivos e negativos e baseado no que você analisar na questão, você vai buscar a alternativa correta. Isso é um tanto óbvio. Claro. Né? As questões das ciências humanas trazem possibilidades de análise e essas possibilidades, em cima do que a prova propõe do Enem, que é uma prova em grande medida interpretativa, ela vai ter que ser analisada baseada no que o texto está abordando. Então, se o texto faz uma crítica ao agro, porque existem críticas. Sim, claro. O agro não é Deus. Isso é muito importante. O agro não é Deus. O agro pode ser pop, pode ser tech. Pode ser tudo? Pode ser tudo, eu já não sei. O agro é tudo. O agro não é tudo para a economia nacional. Cara, né, Mariano? O agro, ele representa uma menor parcela do PIB nacional relacionado ao setor de serviços, ao setor de indústria, e aí só aí vem o agro. Né? E aí eu vou depois discutir essa coisa do papel do agro na economia nacional. Mas a prova do Enem é uma prova ideológica? Eu não entendo que seja uma prova ideológica. Eu entendo que seja uma prova que traz temas que são sensíveis muitas vezes à sociedade e que precisam ser discutidas, porque esse é o papel, esse é o nosso papel nas ciências humanas, discutir temas que
não podem ficar escondidos debaixo do tapete. Sim. A gente não pode esconder esses temas embaixo do tapete. Sob pena de não sermos uma sociedade democrática. Porque a democracia, ela remete a debates, a discussões. Então, como eu estava falando em relação ao agro, o agro não é Deus. O agro é base da nossa economia agroexportadora, sem dúvida alguma, mas ela precisa ser criticada para que ela possa evoluir. Se não há críticas, como é que você pode evoluir, Mariano, na sua vida profissional como professor? Sem críticas, como você poderia evoluir? Como eu poderia evoluir? As críticas fazem parte, né? Eu lembro de uma vez que um professor de biologia comentou assim: rapaz, crítica, não tem negócio de crítica construtiva, não. Crítica é sempre destrutiva, é sempre péssimo você escutar críticas. Claro que mas você tem que usar isso para crescer. Então, o que a gente vai ter que pensar logo a seguir quais críticas são feitas ao agro e como o agro pode evoluir para que essas críticas diminuam cada vez mais. Acho que são pontos assim para a gente começar essa discussão. Sem dúvida. A gente vai chegar nessa questão do agro, da repercussão que essa questão teve, que inclusive foi essa questão do agronegócio que caiu na prova do Enem em 2023, que puxou novamente essa pauta de alguns grupos políticos e empresariais e parte da sociedade civil, obviamente, porque é um organismo, né, reagirem negativamente e voltarem a colocar essa pecha de prova ideológica no Enem. Queria comentar duas coisas nesse momento. Mas rapidinho, para você a prova é ideológica? Eu queria exatamente esclarecer esse ponto, né? E aí eu vou responder na sequência. Primeiro, a gente precisa pensar nessa palavra. Quando a gente usa no senso comum essa palavra ideologia, né? Isso é uma palavra polissêmica, né? Tem vários sentidos para essa palavra. Quando a gente usa no senso comum, normalmente, que a gente taxa algo como ideológico, a gente está querendo dizer que essa prova ela está... tendenciosamente, essa postura ela é tendenciosa para defender um certo conjunto de ideias que expressam uma visão de mundo a qualquer custo. Ou seja, ela está fazendo geralmente ali uma manipulação, um manejo de ideias para dizer, olha, eu estou defendendo isso e estou fazendo aqui um arranjo de ideias. A gente chama geralmente de ideologia isso, né? Um sentido de orientação manipulado, feito para alienar, né? Feito para criar esse sentido. Então, quando as pessoas criticam, por exemplo, a prova do Enem, a prova do Enem é ideológica nesse sentido, né? De dizer que ela é tendenciosa para uma determinada perspectiva da realidade. Não, isso aqui está fazendo, é quase fazer, né, uma espécie de proselitismo político com relação a um conjunto de ideias que está ali. E sabe o que é o curioso disso tudo? Essa não é a definição clássica de ideologia. A definição clássica de ideologia, ela está muito mais voltada para a construção de um sentido de orientação. A ideologia é um conjunto de ideias que estabelece um determinado sentido de orientação na realidade. Essa numa perspectiva clássica. Isso aí estaria isento dessas manipulações, tá? Sabe aquela música do Cazuza? Ideologia, eu quero uma pra viver. Sabe aquela coisa? Ou seja, eu preciso dessa ideologia para seguir isso. Nesse sentido, qualquer prova, mesmo a ciência, ela está, né, completamente voltada para um sentido ideológico. Porque a ciência tem uma perspectiva da realidade e se organiza em torno das ideias. Então, isso não teria problema. Mas não é esse o sentido que a gente prega. Quem começou com essa história de transformar a palavra ideologia num sentido negativo, curiosamente, veja, foi exatamente aquele teórico que as pessoas que acusam o Enem de uma prova ideológica, né, não gostam, que foi o Karl Marx. Foi Karl Marx que lá no século XIX deu um sentido negativo a essa palavra ideologia exatamente com esse sentido. Porque quando ele cria aquela história da alienação do capitalismo e das ideologias dominantes, ele vai dizer que uma ideologia geralmente é um conjunto de ideias que produz uma conduta para reforçar, né, alguns determinados locais de fala que dominam a sociedade, etc. Então, isso virou senso comum e hoje em dia é assim que as pessoas tratam. Então, nesse sentido de achar que ideologia é algo negativo, eu não acho que a prova do Enem seja ideológica. Eu acho que a prova do Enem, ela expressa especificamente no primeiro dia.
ela expressa um tipo de raciocínio, que é um tipo de raciocínio muito importante para as ciências humanas. Se você pensar, isso que a gente vai debater aqui, sobre essa forma de raciocínio, pela matemática, não faz sentido, porque a matemática é exata. Se você pensar pelas ciências da natureza, não faz sentido, porque as ciências da natureza têm suas próprias discussões epistemológicas. Agora, as ciências humanas, a prova de linguagens, também nós partimos de uma outra problematização e de outros tipos de raciocínio. Então, eu não acho que a prova seja ideológica. Eu acho que a prova do primeiro dia, ela expressa uma forma de raciocínio que eu gostaria de falar daqui a pouquinho, quando a gente começar a colocar aqui as questões específicas que levantaram essa polêmica. Mostrar a questão do agronegócio, que a gente vai combater aqui, e até algumas repercussões de nível nacional, né? Que existiu e que fez com que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre essa postura que aí está, tá bom? Então, a gente pode começar, inclusive, já agora, nesse momento, apresentando para o nosso público o objeto que levantou a polêmica. Certo. E o objeto que levantou a polêmica, a gente sabe, foi aquela questão sobre o agronegócio no Cerrado brasileiro. Perfeito. Aí eu vou pedir a Neto aí para colocar a questão aqui na tela. E aí eu vou fazer uma questão de respeito aqui com o nosso público. Porque é o seguinte, Claudinho. A gente tá aqui, quem vai nos assistir em vídeo vai ver a questão aí. Mas tem muita gente que vai nos ouvir apenas, né? Então seria bom a gente descrever a questão aí que a gente tá vendo. Quem tá vendo em vídeo tá vendo aqui na tela, mas quem tá ouvindo a gente aí, show, a gente vai descrever aqui a questão para que vocês entendam o que é que a gente está falando. E essa é uma questão, né, Claudinho, que é bem assim no assunto, no conteúdo que você trabalha dentro da geografia com os alunos, né? Certo. Então a gente podia... Eu posso ler aqui a questão e você podia comentá-la. Show. E na sequência a gente fala um pouco dessa repercussão. Só antes de você começar, Mariano, você já trouxe um ponto central, né? É um tema que eu trago em aula. Sim. E é um tema... É um tema potencialmente perigoso, né? Para os fiscais ideológicos. Exatamente. A possibilidade de algum aluno entender que eu estou aproveitando, né, a sua deixa aí, trazer a ideia de que eu estou tentando doutrinar, né? Porque essa palavra entrou em pauta também nos últimos anos, né? Essa história da escola sem partido e etc. Então, é o tema mais delicado que eu trabalho. É isso. Né? Inclusive, quando eu trabalho, eu trago dados estatísticos sobre a concentração fundiária brasileira e eu coloco os dados estatísticos, que são dados nacionais, e mostro, olha, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo esse gráfico? Isso representa a concentração fundiária. O Brasil é um país que tem concentração fundiária, certo? Você pode Desde as capitanias hereditárias. Desde as capitanias hereditárias. Você vê, né? Com a lei de terras de 1850, que você também discute isso em história. Então, é fato. Existe concentração fundiária. Eu não estou doutrinando você porque estatisticamente existe. Agora, se você vai ser favorável ou não à perspectiva de uma reforma agrária, é outra história. Sim. Mas a concentração fundiária existe um movimento social que reivindica uma reforma agrária. Sim. E aí a gente precisa entender esse movimento, né? E quais são as suas vantagens e desvantagens para o país? Quais são os pontos que são dignos, justos, inclusive juridicamente, segundo a nossa Constituição? Sim. E quais são os tropeços que eles dão? Porque eles cometem falhas também, além da nossa própria Constituição. Mas, bom, é só para quem nos ouve e assiste entender que realmente é um tema delicado e que precisa ser discutido. Sim, por isso que logo no início eu trouxe essa ideia. A democracia remete à discussão. É a função da escola, inclusive, né? Acho que a prova fala disso. Então, bora lá, vamos lá. Eu vou ler aqui a questão, tá? Tanto para quem está assistindo como quem está só ouvindo aí. Essa questão que está aqui na tela, que o Neto colocou aqui, a questão 89, eu não sei de qual prova exatamente, elas têm cores diferentes, mas enfim, ela está em toda a prova, né? E a questão tem um texto, certo? Esse texto tem o seguinte título, né? Territorialização do agronegócio e subordinação do campesinato
no Cerrado. Esse é um texto que eu estou vendo aqui, que foi publicado em 2021, certo? Nesse primeiro semestre aí de janeiro a junho, tá? E saiu numa revista de geografia, aparentemente é um artigo científico da UEG, que deve ser a Universidade Estadual de Goiás, né? Acredito que seja isso, né? Tem 2 autores aqui, eu não sei se são autoras ou autores, porque eu estou vendo só os sobrenomes, né? Calaça e Jesus, tá? Que publicaram esse artigo científico. Para quem não sabe como é assim que funciona as ciências de uma forma geral. São estudos com artigos científicos que divulgam isso. E tinha muita gente dizendo que era um texto obscuro e já cai por terra essa ideia. O texto está publicado desde 2021, tá? E aí o trecho desse artigo diz o seguinte, né? Que deu aí embasamento à questão. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Ponto. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos, como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Terminou o excerto, o trecho, aí a questão abre o comando, que é o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há E aí o candidato tem 5 alternativas para marcar aquela que melhor demonstra a crítica que o texto faz. Então, o candidato teria que entender a crítica do texto e marcar a alternativa que está demonstrando que crítica é essa. Então, esse é um exercício muito comum na prova do Enem, que combina o conhecimento do candidato sobre o assunto com a sua capacidade de leitura, né, qualificada. E aí nós temos aqui as 5 alternativas. E Claudinho já pode comentar aqui essas alternativas, se ele já quiser comentar, né, a alternativa que já foi dada como resposta, ele já vai direto ao ponto. Mas essa é a questão, Claudinho. Qual é o grande problema dessa questão que gerou tanta repercussão na sua visão? Então, a ideia que o texto traz é uma crítica, claro, ao processo capitalista que acaba inserindo o campo brasileiro historicamente, como você bem trouxe, desde o período colonial. Lembrando que no período colonial a gente tem uma fase de expansão do mercantilismo, né? Alguns autores preferem capitalismo comercial, outros ainda trazem a ideia de uma fase pré-capitalista. Usam termos como empresa colonial para, né, falar dessa coisa latifundiária. Mas é fato, o Brasil historicamente ele vai se desenvolver, ele vai crescer economicamente baseado no agronegócio. Quando você pensa o período colonial e associa o ciclo da cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina, mais na frente, quando você pensa o ciclo do café na região sudeste do Brasil, em especial no estado de São Paulo, e mais atualmente quando você pensa a soja. Lembrando que nesse meio tempo aí, o processo de industrialização, principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas, teve um papel central em uma mudança do padrão econômico nacional, no sentido de que a industrialização de mãos dadas com o processo de urbanização vão mudar a base econômica nacional do campo para a cidade, sem que o campo deixasse de ser base da economia nacional, não necessariamente em termos de PIB, mas em termos de produção, em termos de exportação, que até hoje é fortíssimo para o nosso país. Se hoje o Brasil tem um superávit
de fato, e até crescente do ano passado para cá, é graças ao agro. E isso é indiscutível. Economicamente, o agro é importante, ponto. Mas é indiscutível também que socialmente há impactos. E o texto traz esses impactos. O que é que ele traz aí? Olha aí, ó. As águas, as sementes, os minerais, as terras tornam-se propriedade privada. Mas tornam-se. Até porque isso é o capitalismo. Exato, ele está falando assim, que são dois lados, né, que pressionam essa estrutura social. O capital, que impõe os conhecimentos biotecnológicos, aí ele dá alguns exemplos, e do outro lado, o próprio modelo capitalista, que como em qualquer esfera, não só no agro, em qualquer esfera, subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Sim, é uma leitura um tanto óbvia, né? Sim. É uma leitura um tanto óbvia. Aí ele continua, além do mais, há outros fatores negativos, como mecanização pesada. Há um processo de mecanização? Sim. Isso substitui trabalhadores, gerando um desemprego estrutural? Sim, isso é global, isso não é só no Brasil, não. Inclusive, vale salientar que, em grande medida, somos muito competitivos quando você compara, por exemplo, Brasil e a Europa, porque nós temos uma economia mais mecanizada, o que nos torna, comparativamente ao europeu, um produtor pequeno ou médio, torna o Brasil mais forte, né? Nessa perspectiva da competição internacional, da globalização, de um capitalismo global, globalizado. Isso, claro, é ruim para o mercado, para o produtor europeu. Mas do ponto de vista da nossa economia, do PIB e da pauta de exportação, é show. Mas, além do mais, há outros fatores negativos. A mecanização é positiva economicamente? Sim, por um lado. Socialmente é negativa pelo desemprego estrutural? Com certeza. Isso é histórico. Se você vai analisar a Revolução Industrial lá na Inglaterra e você tem um maior grau de automação ao longo das revoluções, isso gera desemprego estrutural, fato. É por isso que o setor de serviços, que é o setor terciário, para quem não lembra da época de escola, é um setor tão forte na economia nacional a tal ponto de pautar 70% da economia do PIB brasileiro. Claro. E aí ele continua, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração e as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Não vamos discutir tudo por uma questão de tempo também, mas se você pega só os últimos tópicos, chuva de venenos, há um uso exagerado de agrotóxicos. A gente vai falar isso aí continuamente, né? Continuamente. Inclusive já foi questão do Enem também. E não há problema nisso. Por quê? Porque há. Exato. Há uma contaminação do solo, há uma contaminação do lençol freático, há uma contaminação dos rios. Meu amigo, por que eu não vou discutir isso? Isso atinge a nossa saúde, pô. Não discutir isso por receio de algumas repreensões de setores da sociedade é o que seria ideológico. Com certeza. É isso que seria ideológico. Então, eu acho que a crítica que vem acusando isso de ideologia é o que é a ideologia propriamente. Com certeza. E isso influencia, inclusive, Mariano, a nossa capacidade de exportação na medida que alguns países se colocam contrários a importar produtos brasileiros que usam determinados componentes químicos nos seus agrotóxicos. Sim. E isso é uma discussão internacional que existe. E a gente também não pode fugir dessa pauta. Lógico. E aí ele traz, superexploração, chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Pô, a gente teve um exemplo esse ano, lá nas vinícolas do sul do Brasil, exatamente, de trabalho análogo à escravidão. Vamos lá, vamos varrer o problema para debaixo do tapete mais uma vez. Então, eu não consigo entender, sabe? O porquê. Então, quer dizer que a gente não deve discutir? É essa a questão, Mariana? Pois é. É o que você acabou de trazer. Para mim, a repressão a isso é o que é postura ideológica. Porque eu até falo muito isso para os meus alunos. Por exemplo, quando eu estou trabalhando temas que têm dois vieses muito claros. Vou dar aqui um exemplo. E ninguém vai fazer polêmica sobre isso. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, você vai dizer assim, tecnicamente, ela produziu uma revolução tecnológica e econômica. E graças a ela estamos aqui. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que ela promoveu inúmeros impactos sociais e violência contra os trabalhadores. E aí, qual o problema? Aí eu vou já. Ela gera modelos de produção que vão desembocar lá no Fordismo. Aí você vai dizer assim, se eu botar na planilha do Excel a teoria do Taylor e a aplicação do Henry Ford nas suas fábricas de automóveis, amigo, para a fábrica, aquele modelo ali foi espetacular. Para a economia. Para tudo. Todo. Agora, para o trabalhador, não.
E isso aí não sou nem eu que estou dizendo. O Charlie Chaplin monumentalizou isso lá nos seus tempos modernos. E existe uma crítica imensa sobre isso. Então são dois vieses. Eu não posso dizer assim, porque é importante para a economia, não traz males sociais. Mas é óbvio, amigo, que existem esses outros lados. E as ciências humanas, ela não é uma planilha de Excel. Ela estabelece a crítica social. O foco das ciências humanas é apontar tanto as questões econômicas, porque, por exemplo, eu já vi questão no Enem e em outros vestibulares falando dos ganhos econômicos do agronegócio. E não tem problema, porque existe, como você falou. Agora, eu não poder falar dos impactos sociais que um determinado segmento do capitalismo provoca, aí é demais. Aí é você querer fiscalizar ideologicamente o trabalho do professor. Mas é o que acontece. Exatamente. E aí vamos direto para a alternativa, por uma questão também de otimização do tempo. Sim. Então, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Vamos lá. Sim. Eu, particularmente, não colocaria cerco. Eu achei que talvez ele tenha pecado pelo excesso. Criou aquela ideia de ataque, né? Talvez aí. Mas aí dá margem pra gente discutir também por um podcast inteiro. Sim. Mas quando ele traz a ideia de ser com os camponeses, a gente tem que trazer o quê? Ele fala assim, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Para a vida no campo. Né? O que acontece? É o que eu já trouxe, a questão do desemprego estrutural. O camarada é substituído por máquinas que têm uma capacidade produtiva infinitamente maior que o trabalhador, né? Substituindo 10, 20, 30, 100, 200 trabalhadores. Esse camarada, ele está à margem do processo produtivo. Esse vai ser o cara que vai emigrar do campo. E quando chega na cidade, ele vai ser um cara que vai favorecer o processo de favelização, periferização. Vai ser o camarada que potencialmente... Por quê? Porque ele não tem capacidade produtiva, muitas vezes, de se inserir no mercado de trabalho na cidade. Ele tem para trabalhar no campo, mas na cidade não. Então é esse cara, essa mulher, que vai ocupar a favela. É esse cara que vai representar a informalidade, que vai estar no sinal pedindo esmola. E você tem, ao mesmo tempo, você tem uma consideração fundiária, como a gente já trouxe agora há pouco, que também impulsiona essa repulsão do campo. O que as pessoas... Eu gosto muito de trazer isso para os alunos, Mariano. O que as pessoas não entendem é que se o campo conseguir fixar a família do campo no campo, isso é melhor para a gente na cidade. Quanto menos êxodo... Claro, nós estamos no processo já de finalização desse êxodo rural histórico, né? Nós já chegamos aí a 87% da população vivendo nas cidades. A ideia em si, eu particularmente tenho algumas críticas. Mas vamos usar esse dado estatístico do IBGE, que cerca de 87% da população vive nas cidades. Ora, nós temos ainda 13% no campo. A gente precisa de gente que produza comida. A gente precisa de pessoas que se fixem no campo, que produzam para o ambiente urbano. Essas pessoas são essenciais. A crítica da questão ela é válida. Ela traz problemas que atingem o espaço rural e que gera, consequentemente, consequências para nós. Lógico. No ambiente urbano. Lógico. Enfim, eu já vi interpretação de texto. Eu já vi várias questões explorando segmentos fortes do capitalismo e mostrando os impactos sociais negativos. Já vi turismo, já vi indústria petroquímica, setores industriais, setores de serviços diversificados. Nunca teve problema. Mas parece que agora, quando mexe com o agronegócio, tem problema, né? Ou seja, porque existe aí sim uma reação ideológica. É isso que eu queria colocar. E perceba, rapidinho, Mariana, como o agro percebeu a importância de desenvolver uma publicidade positiva. Sim. Em cima das críticas acadêmicas que existem sobre o agro. As críticas jornalísticas que existem sobre o agro. Então ela desenvolve uma campanha publicitária, por isso a gente começa o vídeo com o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Porque eles sentiram essa necessidade. Para mostrar para a população também, olha, nós temos importância básica na economia nacional. E mais uma vez, sim, eles estão importantes, sim. E ninguém tá negando essa importância na nossa balança econômica. A questão só trata de outro aspecto. Exato. Né? Essa é que é uma coisa que a gente precisa colocar bem. Cláudio, a gente vai conversar mais sobre isso, mas agora eu queria pedir para Neto colocar aqui na tela um vídeo
que viralizou, que foi do jornalista William Vac, está aí ele, aquele que se envolveu numa polêmica, racista, né? Polêmica com discursos racistas, fez ele sair da Rede Globo, mas ele fez na CNN aí, né? Abriu um pequeno editorial intitulado aí O Enem e o Atraso Mental do Brasil. Então ele pegou, em torno dessa questão do agronegócio especificamente, rotulou a prova do Enem como uma prova de atraso mental e falou um monte de coisa aí que eu acho que é um monte de bobagem. Inclusive, eu queria que a gente ouvisse quem está nos ouvindo e assistisse aí quem está nos assistindo o comentário do William Vac, pra gente fazer aqui um react, né? Uma espécie de reação a essas coisas que ele tá falando aí, pra gente expor um pouco mais das nossas ideias, tá? Então, Neto, rola aí a primeira parte aí pra gente... Eu vou pedir pra ser parado aqui, certo? Quando a gente for comentar algum aspecto. Manda Professores lá. Independentes que formularam uma das questões do Enem no último domingo praticaram uma dupla barbaridade intelectual. Conseguiram negar a ciência e ofenderam boa parte dos acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores que levaram o Brasil a ter duas grandes histórias de sucesso, na agricultura e na indústria aeronáutica. Esses professores independentes, na verdade, independentes de qualquer rigor e honestidade intelectuais. Aperta a pausa aí, Neto, submeteram... Ele falou umas coisas interessantes. Ele já chega ofendendo professores, pesquisadores, dizendo que a questão ofendeu uma parte de pesquisadores, cientistas. Não, quem está ofendendo é ele. Porque o agronegócio ele é estudado por diversos pesquisadores de diversas áreas distintas. Eu não sei quem são esses cientistas que ele está falando aí, que foram ofendidos. Se ele estiver falando, não, porque eles ofenderam os engenheiros agronômicos, eles ofenderam os economistas, eles ofenderam, sei lá, geólogos. Amigo, cada ciência trata o mesmo objeto de uma dada perspectiva. Os autores que produziram o artigo de onde o trecho da questão foi tirado, eu li aqui a questão, publicaram um artigo científico que passou por uma chancela editorial, está publicado desde 2021 numa revista de uma universidade pública. Esse pessoal é cientista. Sabe qual é essa visão dele? Essa visão dele é a visão de achar que professor de ciências humanas não produz pesquisa. Que quem produz pesquisa é apenas aquilo que a gente chama de hard science, sabe? A hard science é as ciências da natureza, as engenharias, tá? É uma mente completamente voltada para isso. Ou seja, há uma concepção de ciência muito defasada desse senhor. Extremamente defasada. Para começar, já começa ofendendo professores de ciências humanas, dizendo que são professores desprovidos de honestidade e rigor intelectual. É brincadeira. Mas quer falar alguma coisa sobre isso aí, Claudio? Não, você já desabafou aí. Eu acho que rola mais. Vamos lá. Os jovens que prestam o Enem há uma tortura ideológica, especificamente em relação à agroindústria, um setor no qual, segundo esses professores independentes que trabalham para o Ministério da Educação, impera a exploração, o descaso com a saúde dos seres humanos e do planeta, a violência e a impossibilidade dos camponeses de serem camponeses. Dá uma pausa aí, Neto, por favor. O texto... É aquilo que a gente comentou, tortura né? ideológica foi foda. Quem está fazendo é ele, né? A tortura ideológica é aquilo que a gente conversou, né? Parece que há uma grande novidade aí, que não é novidade. Dizer que latifúndio causa impacto social e ambiental e dizer que capitalismo explora mão de obra e recursos em busca de lucro, amigo, não tem nenhuma novidade nisso aí. Ele coloca como se a questão tivesse feito uma manipulação e buscado um discurso. É brincadeira. É aquilo que a gente falou, que você acabou de falar na exposição anterior aqui, Claudinho. Eu não posso omitir que, mesmo tendo uma história econômica de sucesso no país, a agroindústria causa impactos sociais violentos. Porque que é isso? A gente não pode negar, até porque a gente não está aqui na perspectiva histórica, mas a gente podia colocar, podia dizer aqui, poxa, então, nós somos um país que começamos com a história do Brasil, começou com a história da concentração fundiária, com a formação do latifúndio, expropriando pessoas e crescemos assim. Governo após governo, estado após estado, nós temos uma história de políticas governamentais em apoio às elites agrárias no Brasil de uma maneira, assim, hegemônica.
A gente tem uma história de expropriação de terra. A gente tem uma história de grilagem violenta dentro do Brasil. E isso a gente não vai poder falar porque o agro hoje ocupa um lugar importante na balança econômica comercial. É um absurdo. Inclusive, o que ele faz é um grande desserviço ao conhecimento histórico, porque ele está negando a história da questão da terra no Brasil. E é o jornalismo também, Sim, sério, né? Exatamente. Será que esse editorial foi bancado pelo agro, hein? Eu imagino que sim. Eu tenho suspeitas, não posso provar, mas eu acho Faz que sentido, há... né, Mariano? Eu acho que há aí uma tentativa de lançar essa pecha de prova ideológica por causa de uma questão como essa. Só pra gente pensar aqui, o ciclo do café, né? O ciclo do café, ele me ajude até cronologicamente, Mariano, Sim. mas quando o ciclo da cana-de-açúcar está em decadência, é o momento que o ciclo do café começa a ascender ou tem um lapso temporal? Tem no meio do açúcar e do café tem um ciclo do ouro. Da mineração, né? Depois da mineração quando a mineração está caindo, beleza. O café acende. Então eu estou falando ali do século XIX. É 19, é isso. Início do século XIX. Ele vai alcançar assim, a sua grande crescente, o seu destaque é meados do século XIX para frente. Pronto. Né? E aí você tem o café, que até hoje o Brasil é um grande exportador de café. Total. O Brasil é o maior exportador de café, normalmente disputa com a Colômbia. Depois eu posso trazer os outros. Aliás, eu vou trazer logo. O Brasil disputa com os Estados Unidos a maior produção de soja. O Brasil é o maior produtor de carne bovina. Na verdade, a gente compete aí... em termos de exportação, nós somos os maiores. O Brasil está entre os maiores de suínos, um dos maiores de frango. O Brasil é um dos maiores produtores é o maior produtor de suco de laranja, afetando inclusive a economia norte-americana. Então, assim, o Brasil sempre está nas cabeças. Né? Aí só voltando para o café. Quando você pensa o café e a mão de obra escrava utilizada, você tem um impacto social imenso. Não que na cana não tenha sido feito, não que na mineração não tenha sido feito. Foi feito sim, claro. Mas por que é interessante pensar o café? Porque a gente pensa justamente a transição para a mão de obra livre. E aí você tem a vinda do trabalhador europeu, né? O italiano, o alemão e companhia limitada europeia. E muitos acabam sendo mantidos também em um modelo de escravidão por dívida. Não é isso? E claro, com o objetivo também de clarear a pele do brasileiro. Né? Quem não sabia, quem não lembrava dessa época de escola, um dos objetivos da vinda do trabalhador europeu era clarear a pele do brasileiro. Isso foi feito, inclusive, com muito sucesso. Sim. Se você olhar para o sul do Brasil, você vai ver exatamente isso, uma população branca. É um tema a ser discutido? Claro. Houve uma escravização por dívida. A escravização por dívida existe até os dias de hoje. Né? O café, então, mostra um produto importante para a economia nacional, historicamente importante, que deixou uma página muito negativa socialmente falando, pela escravidão, pela ideia racista do branqueamento, mas que faz parte da nossa história. Lógico. E que por isso precisa ser analisada, lógico, pensada positivamente, negativamente. A gente está sendo muito redundante, mas é porque a gente precisa deixar claro o óbvio. Isso é óbvio. A história e o presente é marcado por isso, pessoal. Então, quando o apresentador Vac, né? William Vac, ele traz isso, cara, ele faz um desserviço ao jornalismo. Ele faz um desserviço ao conhecimento. Ele traz uma crítica à prova do Enem, que é uma prova que eu até falo, para mim, como professor, o cara que vende um serviço, o Enem, para mim, é até uma prova, eu vou te falar, ruim. Sim. Né? Porque ela não é uma prova conteudista. Para mim, para eu poder vender as minhas aulas, seria muito melhor uma prova conteudista. Sim. Sendo bem sincero aqui, o Enem, para as ciências humanas, ela acaba sendo até negativa. Mas o que esse cara faz é um desserviço, realmente. Imagina, ele podia falar sobre outro assunto com esse mesmo raciocínio dele. Você falou agora no café, por exemplo. Imagina esse senhor falando assim: olha, a economia cafeeira no Brasil, de meados do século XIX até o final, era o resumo da balança comercial brasileira. O Segundo Império Brasileiro ganhou muito com o café no Oeste Paulista. Mas veja,
tinha escravidão. Sim. Eu não posso falar da escravidão, porque a economia vai bem. Mas é óbvio que você pode falar da escravidão. Sabe? É assim, resguardadas as devidas proporções, é o mesmo raciocínio. Perfeito. Entende? Então eu não posso demonstrar os impactos sociais que uma atividade econômica lucrativa e agressiva pratica no meio social, ambiental, né? Então, quer dizer, é uma questão difícil, né? A gente ter que passar por isso e ver um monte de gente aí, os filhotes do ruralismo, tudo defendendo. É complicado pra gente. Só para fechar a coisa do café, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal. Em 1929, quando estourou a crise econômica global, porque, na verdade, o capitalismo tem várias crises, século XIX, século XX, mas a crise de 29 ela é muito marcante junto com a crise de 2008. E quando estourou a crise de 29, olha aí, ó, 90% da nossa pauta de exportação era o café. Exatamente. Você quer algo mais importante do que o café na nossa história? Pois é. E mais marcado por aspectos negativos? Não é isso, Mariana? Exatamente. Enfim. Mas vamos terminar o vídeo aí ou você quer fazer mais alguma consideração? Manda ver o que ele tem para falar. Manda aí, Laito. Rola aí. De uma publicação obscura que serviu de base para a pergunta Para aí, Neto, para aí, rapidinho. Ataca até... Rapidinho. Ele disse que a publicação era obscura. Alunos, presta atenção, minha câmera é essa aqui, né? Que eu geralmente vejo aqui. Alunos, olhe, não faça o que ele fez. O que ele deixou de fazer? Lê a legenda do texto. Ele chamou a publicação obscura. Eu li aqui a questão está publicada desde 2021. É um artigo científico publicado em uma revista de geografia de uma universidade pública. Então, esse senhor não leu o artigo, ele não leu a legenda e ele taxou a publicação de obscura. Você entende o que é algo obscuro, né? É algo do qual você não sabe a procedência, você não sabe de onde vem. Sabe aquele tipo de opinião em corrente de WhatsApp que a sua tia passa sem fundamento? Aquilo é obscuro. Essa publicação não é. Inclusive, eu acho um desrespeito aos funcionários do INEP, às pessoas que estiveram e aos autores do texto. Mas é a cultura da lacração, né, Mariano? Ele ganha views, ele ganha curtidas, a CNN ganha, e aí o que vale é você polemizar, né? É a sociedade da exposição, da visibilidade. Não vale o que é correto você falar. A gente está tentando deixar claro aqui uma posição de que as questões podem abordar pontos positivos, pontos negativos. Desde o início a gente está batendo na tecla. Isso eu acredito que seja ser sério. É sinceridade intelectual. Sim. Mas isso eu não sei ainda. Estou tentando... difícil. Buscando um adjetivo. Uma reação parece bem panfletária, né? Na verdade. Manda lá, Neto. Roda. Até mesmo a Embrapa e os programas para uso de biocombustíveis. Ambos, Embrapa e biocombustíveis, prejudicariam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos, na verdade, nem chegam a ser o pior dos problemas. O maior desses problemas é ensinar jovens a pensar errado. O que fez o Brasil construir aviões vendidos no mundo inteiro e o que fez o Brasil virar uma superpotência na produção de alimentos foi pesquisa, tecnologia, capacitação de pessoas. Diga-se de passagem, tudo isso iniciado e conduzido por instituições estatais, como a Embrapa e o ITA Embraer. Dá uma pausa aí, no caso dos aviões. E aí, Claudinho, pode mandar. Pois nessa parte isso também é indiscutível, né? Foram pessoas que foram treinadas, é ciência, é Embrapa, órgão público. Perceba a importância do Estado, né? Como a economia do agro, ela teve uma participação direta do Estado junto à sua evolução técnica. Sim. Não caiu do céu. Claro. Não caiu do céu. A perspectiva unicamente neoliberal de que o Estado não pode intervir, etc., é falha na perspectiva do agro. Totalmente. O agronegócio não se tornou a superpotência especialmente que o VAC falou. Pra gente, né? O Brasil não se tornou uma superpotência no agro, não foi por um fator unicamente privado. Foi por uma direta participação do Estado no desenvolvimento técnico. Então, nesse aspecto, felizmente, ele traz algo importante, coerente. O problema é que ele vem numa linha de discussão, e aí quando ele traz isso, muita gente pode até ficar confusa com relação à análise que ele está fazendo, né? Mas, de fato, pessoal, houve uma participação do Estado,
incentivos fiscais tremendos, né? Se você for um cara que é do agro, você compra um carro na concessionária dessa aqui em Natal com incentivo fiscal. Vou dar um exemplo bem bobo. Eu não vou nem falar de empréstimos bancários de milhões que os bancos públicos historicamente deram. Tá? Não vou nem entrar nessa pauta, porque aí fica cada vez mais claro Os perdões. Os perdões. E isso fica cada vez mais claro que o Estado tem um papel. Então, nesse sentido, parabéns. Ele traz um ponto aí importante, sim. Exatamente. Eu queria até fazer um comentário sobre essa questão. Você falou assim, ele vem numa linha de raciocínio e quando ele fala da Embrapa e ele fala da atuação do Estado junto ao agro, algumas pessoas podem ficar confusas. Mas eu acho que, no fundo, ele tentou fazer um manejo aí das informações. Eu acho que ele quis dizer assim, olha... A agroindústria é vista como um aspecto do capitalismo selvagem, mas veja, quem estimulou a agroindústria no Brasil e quem desenvolveu tecnicamente isso foi a ação estatal. Ele usa essa coisa da ação do Estado, dos investimentos que o Estado fez, como uma espécie de salvaguarda. Não podemos criticar. Veja, nós não estamos falando de empresários, estamos falando do Estado. Ele usa isso como se, né, fosse um erro pensar. Eu acho que o erro está no pensamento dele. Porque eu acho que ele é muito maniqueísta quando ele fala assim, se é algo do Estado, né, uma prova como a do Enem, não pode fazer a crítica. Mas, amigo, em que mundo a história do capitalismo não esteve atrelada às ações estatais? Esse negócio de associar capitalismo com iniciativa privada pura, eu digo, é algo que esteve presente em duas teorias econômicas e em ambas essas teorias isso não se realizou completamente. Foi na teoria liberal clássica de Adam Smith e não se realizou, porque na sequência o capitalismo era o capitalismo em parceria do Estado com grandes grupos privados praticando o imperialismo na Ásia e na África. E as teses neoliberais, depois da crise do capitalismo keynesiano em 73, e mesmo, com Milton Friedman. E mesmo na era do neoliberalismo, que a iniciativa privada ela realmente toma um protagonismo importante, o Estado nunca deixou de atuar. Quem patrocinou as principais atrocidades sociais cometidas pelo capitalismo, muitas vezes foi o Estado. O Estado, ele não é uma salvaguarda para dizer eu não posso criticar se a ação for estatal. O próprio capitalismo está envolvido com a história do Estado, em todos os sentidos. É bobagem achar que não. Então ele faz aquele maniqueísmo, sabe? Capitalismo, iniciativa privada. Só faltou ele dizer que o Estado que produziu a Embrapa era o Estado socialista, né? Vai ser isso aqui. Não tem absolutamente nada a ver. E uma coisa que ele fala, aí nessa mesma fala aí, ele diz assim, a história... a indústria que fez o Brasil vender aviões, a indústria que fez o Brasil crescer economicamente, desenvolver tecnologia, como você bem falou, Claudinho, ninguém está negando absolutamente nada desse crescimento econômico. Agora, o que não dá para negar também é que esse crescimento econômico tem um custo altíssimo. Parece até que ele não sabe, e eu acredito que ele saiba, né, que quem patrocinou os maiores desenvolvimentos técnicos, tecnológicos e científicos foram os estados que colocaram países inteiros em guerra. Não tem absolutamente nada a ver. Se o Estado, tem muitos modelos de Estado que produzem esses impactos negativos. Então, não é porque foi a Embrapa estar presente ou que a indústria aeronáutica do Brasil está envolvida com esse crescimento e o Estado tem atuação que a gente não pode fazer a crítica. Claro que pode. Eu acho que ele está misturando as bolas aí nesse quesito. Só para finalizar esse seu raciocínio da participação do Estado junto às iniciativas privadas, a internet, né? Isso aqui que a gente está vivendo, graças à internet, ela é fruto de um tripé. Sim. As Forças Armadas Americanas. Com certeza. As universidades americanas e as empresas de fundo de quintal, de garagem, desenvolvidas lá nos anos 70, nos Estados anos 60 para 70 nos Estados Unidos. ARPA, que vai criar as redes de comunicação e tal. Então, mesmo essa... Inclusive, tem um vídeo curioso, que é um vídeo do Ciro Gomes batendo um papo durante a campanha presidencial, batendo um papo com o Flávio Rocha, né, do grupo
Guararapes, Riachuelo, Dona Mida, enfim. E aí o Ciro Gomes fala exatamente isso pro Flávio Rocha. Flávio Rocha, cara, tira isso da cabeça, a ideia de que tudo é iniciativa privada. Você sabe como é que surge a internet? Aí o Ciro Gomes, que é um intelectual, tem muitas críticas ao Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes, rapaz, é assim, né? Enfim, mas é uma coisa muito engessada. Sim, totalmente maniqueísta. As pessoas não conhecem muitas vezes a doutrina, Mariana, e falam a partir das manchetezinhas aí. Enfim, vamos lá, vamos terminar o vídeo para... Vamos lá. As ideias erradas, empurradas para cima de jovens por esse tipo de postulado ideológico, essas ideias explicam muito das nossas dificuldades em crescer e em gerar prosperidade. É o nosso atraso mental. Eu acho que a grande questão hoje em dia da nossa economia, Mariano, é justamente a gente conseguir entender e superar a ideia de que o agro é tudo. Sim. O agro é tudo para o agro. Nós precisamos, enquanto sociedade urbana, retomar um projeto que seja um projeto voltado para a industrialização. E, infelizmente, os últimos governos, e eu falo dos últimos governos desde os anos 80, pelo menos, eles não tiveram essa capacidade. Getúlio Vargas, indiscutivelmente, teve, o JK teve, o próprio regime militar teve, sim, mas em algum momento o regime militar se perdeu e de lá para cá vem Collor, Itamar Franco, governo PT, governo Bolsonaro, e ninguém conseguiu encontrar esse caminho da industrialização. Que tem críticas também. Exato. Críticas também. Mas que do ponto de vista econômico, e mais uma vez, a economia é importante, principalmente pela perspectiva da geração de emprego, que traz impactos sociais muito positivos, e que traz também impactos ambientais muitas vezes negativos, vai depender de como essa indústria vai se desenvolver. A industrialização ela precisa voltar à pauta. O agro ele pode ser importantíssimo, mas a indústria, eu entendo que nesse país urbano, a indústria precisa voltar a ocupar um papel de destaque. Sim. Com um processo maior de descentralização, para que não só São Paulo e algumas poucas cidades continuem a ser ilhas de industrialização e que o resto do país, usando até um conceito do Milton Santos, sejam espaços opacos. Sim. Espaços opacos, essa é a palavra mesmo do Milton Santos, no sentido de que não são espaços luminosos economicamente. Então, acabam sendo espaços que potencialmente favorecem empobrecimento, atraso social e por aí vai. Sabe, essa coisa que você falou agora é importante, porque dá a entender muitas vezes nos defensores da agroindústria a qualquer custo, e nada contra você defender um segmento econômico da sociedade e tal, como o próprio William Vac falou, né? Tem que ter uma história de sucesso na economia, mas defende isso como se fosse uma vocação nacional. Como se existisse um dom. Não, o Brasil, ele é o agro. Mas ele é o agro por uma construção histórica. Ele não é o agro porque Deus quis. Não caiu do céu, né? Ele é um agro por causa da nossa história, que é uma história de concentração fundiária. Esse é que é o ponto que precisa ser entendido. Eu lembrei agora de um filme muito legal que eu assisti há um tempo, um filme nacional, chamado Mauá, o Imperador e o Rei. É um filme biográfico que retrata a história do famoso personagem histórico, o Barão de Mauá, né? O Irineu Evangelista de Souza. E o Barão de Mauá, ele viveu ali no século XIX e ele foi um ponto fora da curva da elite política do Rio de Janeiro no século XIX. Por quê? Porque ele foi um cara que se formou numa escola econômica liberal, que na época estava sendo bastante divulgada, sob influência da Inglaterra. Que na época a Inglaterra era a maior potência liberal capitalista da época. E a elite brasileira, com a qual ele convivia ali, cercando o imperador Dom Pedro II, era aquela elite muito tradicional, voltada para a ideia do latifúndio e da escravidão como vocação nacional. Porque, de fato, em termos de rendimentos, era aquilo que sustentava a balança comercial. E aí o filme mostra um diálogo. Quem fez o papel do Barão de Mauá nesse filme foi até o Paulo Betti, aquele ator famoso da Globo. Um papel muito legal. É um filme até que eu indico, às vezes, para os alunos. Tem uma visão panorâmica sobre o Segundo Império. Um filme legal, mostra vários aspectos.
E tem uma cena do filme interessante, que eu não sei se essa cena existiu de fato, se é baseada em fatos reais, mas o diálogo é muito didático. Quando o Barão de Mauá, ele compra, ainda muito jovem, ele nem tem o título de barão ainda, ele consegue comprar as ações do Banco do Brasil, que faliu. Era a segunda falência do Banco do Brasil ali no final do Primeiro Império, quando Dom Pedro abdicou do trono e tal, o banco só vai ser reaberto depois. Então ele comprou essas ações. Quando ele comprou essas ações, porque ele fez um investimento, tem aquela mentalidade capitalista e tal, ele era um desconhecido na política, e isso chamou a atenção dos velhos conhecidos da política, que foram conversar com ele. E aí no filme um visconde, que era muito próximo do imperador, foi conversar com ele. Ele dizia assim, você foi o cara que comprou as ações, não conhecia você. Mas eu tô vendo que você é um cara inteligente, né? Juntou dinheiro, comprou ações e tal, agora é acionista do banco. Aí ele disse, vou fazer uma pergunta para vocês. O visconde, né, que era um senhor de escravos, latifundiário, perguntou para ele assim, se você fosse Deus, o que é que você dava para o Brasil? Aí o Barão de Mauá, que não era barão ainda, respondeu, eu daria ferro, carvão e indústria. Aí o Visconde ficou incomodado e disse assim, não seria melhor se você desse ouro e escravos? Aí ele disse, não, porque nós já tivemos ouro no século passado. E escravos eu acho uma aberração, porque é naquele contexto de que a Inglaterra começa a defender a abolição da escravidão, por causa do capitalismo, etc, etc. Esse diálogo tenta mostrar a defesa de uma ideia liberal da economia com a ideia conservadora latifundiária. Sim. Aí o Visconde bate no ombro dele assim e diz assim, meu filho, você é novo, eu vou lhe dar um conselho. Não tente mudar a vocação desse país. A vocação desse país é a agricultura e a escravidão. Você entende? Ou seja, eu acho esse diálogo muito didático. Porque, emblemático, né? Porque representa muito essa perspectiva hoje, né? É uma cena que sempre me marcou. Já vi assim várias vezes, sempre me marca essa cena. Porque eu acho que aquilo é extremamente didático para mostrar um pouco dos discursos que existem hoje, né? Relacionados a isso. Isso que você falou da nossa necessidade de industrialização, de diversificação da indústria e das várias falhas que nós tivemos ao longo de muitos governos. A nossa história de industrialização é muito recente, né? Se a gente observar. Então, acho que assim, deu pra gente conversar bem sobre, né, essa prova. Só trazendo o Barão de Mauá, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito essa comparação, né? Eu gosto muito do Barão de Mauá. Sim, eu já li a biografia dele. O nome é Mauá, o Empresário do Império. Um livro muito bom, por sinal. Sim. E eu me lembro no auge do Eike Batista, quando ele era um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele chegou a ser um dos homens mais ricos, dos 5, talvez. Eu lembro que os alunos sempre traziam isso, né? Poxa, o Eike Batista e tal. Aí eu falava, pai, eu fazia tipo uma discussão assim... Quem é ou terá sido o maior empresário da história do Brasil? E eu falava o Barão de Mauá e o Eike Batista. Sim, né? sim. E a discussão ela foi por água abaixo, porque o Eike Batista a gente já sabe, né? Qual foi o fim da história. Deu errado. Mas é isso. O interessante do Barão de Mauá é que ele começa como comerciante, né? E ele acaba indo para a indústria. Mas assim, poderia ser um podcast legal também. A história dele é bem legal. Tem muitos personagens interessantes, né? Nossa história tem, com certeza. E por fim, eu queria só dar um lembrete para os nossos alunos, que foi o seguinte: isso que vocês viram, se a gente fosse tratar esse tema filosoficamente, pelo viés da filosofia, que explica os tipos de pensamento e raciocínio, os alunos sabem. Quem assistiu às aulas da gente sabe. Esse raciocínio que o William Vac expôs é um raciocínio que a gente pode classificar como um raciocínio positivista. Raciocínio positivista é aquele que quer justificar o avanço e o progresso pelo avanço tecnológico e pelo progresso econômico dentro do modelo capitalista. Então ele diz, não podemos criticar o agro porque o agro tem uma história de sucesso na economia e na tecnologia. Isso é um viés positivista. Quando a questão... Aí onde é que está aquela questão do raciocínio que eu falei no começo? Quando a questão traz a crítica à grande indústria do agronegócio, a questão está mostrando o quê? A contradição do processo. Se ela mostra a contradição do processo,
questionando o discurso dominante. Como é o nome desse raciocínio na filosofia tão antigo? Dialética. O pensamento das ciências humanas é dialético, é crítico, é filho de Sócrates, não é filho do sofismo. É filho da filosofia que questiona, que mostra a contradição. Agora, é difícil para pessoas positivistas entenderem que esse raciocínio das ciências humanas é científico. E aí, porque tem uma concepção de ciência estritamente engessada. E aí vem esse tipo de coisa. Mas para quem foi aluno da gente, com certeza já matou essa questão, sabe do que está se tratando. Você pode falar de 2 tipos de raciocínio diferentes, mas você não pode negar um ou o outro. Verdade? Perfeito. É isso aí, Claudinho. Quer mandar um recado final aí para todo mundo, para a gente já ir para os nossos encaminhamentos finais? Muita gente perguntou por que tinha parado o podcast, né? Existe um custo do podcast e a gente tinha planejado para esse ano um número X de episódios. Então a gente ficou um bom tempo sem fazer. A gente deixou esse guardadinho aí para o final, para a prova depois do Enem, enfim, para o final do ano. Então, tá lançado. A ideia é que o próximo ano a gente retome mais uma quantidade X de podcasts. Com certeza. E que a gente possa, com isso aí, tá ajudando nosso aluno, tá ajudando quem gosta de ter conhecimento de qualidade. E cada vez mais a gente vai estar junto produzindo conteúdo para vocês. De qualidade, aguarda aí que vem coisa boa, vem coisa legal para a gente produzir conteúdo e trazer muita informação e discussão para vocês todos aí. Então, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau.